Acharam aí? Gênesis. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 5. Eu falei 22, mas a gente vai ler a partir do 18, tá? Acharam? Gênesis é muito difícil de achar, né? Diz assim a palavra do Senhor: e viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. É muito tempo, né? 162 anos ele viveu. Depois de 162 anos ele foi pai de Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos. Eita glória, hein? E gerou filhos e filhas. E não é só isso não. E foram todos os dias de Jered. Quantos dias? Não, foram todos os dias de Jered 962 anos. Quase um milênio. Quase 1000 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém, vai depender de algumas versões aí. E olha que interessante, verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhas, filhos e filhos. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Deus seja glória, glória a Deus. Queridos, essa palavra é muito interessante, sabe? Primeiro fala do tempo de vida das pessoas, né? Como que as pessoas viviam, a quantidade de tempo que eles viviam, né? Viviam muito. 960 anos, né? O outro aqui viveu pouco, 362 anos. É muito tempo que as pessoas viviam naquele tempo. Às vezes eu fico pensando o que essas pessoas faziam para viver tanto. Porque hoje se vive tão pouco, né? Na média hoje a gente vê aí uma pessoa, os jovens aí, chegando a 30 anos no máximo, quando muito, né? Os idosos, os mais conservadores, os mais antigos, chegando aí aos 80, 85. Eu acredito que eu vou morrer com 88 anos. Já passei de duas, como é que chama? Duas provas terríveis, né? Passei pelo Covid, o negócio quase pegou do meu lado, passei por aquele acidente terrível, graças a Deus. Mas eu creio, assim, antes de ser crente, eu já tinha na mente que eu vou morrer aos 88 anos. Deus abençoe, né? E chegue lá com saúde, né? Se for para ficar dando trabalho para os outros, é melhor morrer lá. Mas a palavra está falando que Enoque, ele viveu 365 anos. E quando chegou um tempo, a palavra diz que ele andou com Deus. Ele andava com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Imagina, Enoque, né? De repente está andando lá no meio do mato, lá, sei lá, caçando, orando no monte, sei lá, fazendo alguma coisa, de repente ele não volta mais, sumiu, desapareceu. Por quê? Porque Deus recolheu Enoque.
rapaz, assim, uma pessoa raríssima, pessoa muito bacana mesmo. E aquele camarada morreu assim de um acidente ele trabalhava na construção civil e ele estava fazendo um telhado e ele escorregou e caiu. E a telha veio por cima dele, bateu na testa dele assim, abriu um buraco, teve um traumatismo craniano. Dali ele foi para o hospital, ele ficou lá uns 15 dias em coma, morreu, um cara novo. E a gente fica pensando, parece que Deus escolhe umas pessoas para levar mesmo, né? Não sei se devido ao que pode acontecer ou para que não aconteça mesmo, mas a gente tem a impressão que tem umas pessoas que é realmente de Deus e Deus busca essas pessoas. Já não tem essa impressão? Deus pulando morre e fica pensando assim, gente, mas não é que essa pessoa morreu. A pessoa tão benção, esse mesmo é uma benção. Tanto que a minha esposa colocou o nome Juliano por causa do nome dele, que era Juliano, que era uma pessoa espetacular, um cara muito alegre, muito positivo. Morreu. E aqui a palavra está falando que Matusalém, que Deus levou Matusalém. Por que será que Deus levou Matusalém? A palavra está dizendo que ele andava com Deus. Você acha que ele era de Deus? Com certeza, né? Se andava com Deus, era um homem de Deus. Será que Deus viu nele alguma coisa assim, de muito especial, para que levasse ele, aqui tão novo, que o pai dele viveu 965, o filho vai viver quase 1000 anos, o filho dele, Matusalém, é conhecido como um dos homens que mais viveu. Mas por que levou ele assim tão jovem, podemos dizer que 365 anos, se comparando com os outros? Porque ele andava com Deus. Não que os outros não andassem. Matusalém é um exemplo, né, de homem de Deus. É visto até como um tipo de Cristo, Matusalém, porque ele recebe dízimos, né, de Abraão. Ele é visto como um tipo de Cristo. Mas é interessante que o pai dele, por andar com Deus, Deus recolhe ele, Deus leva ele. Olha que companhia maravilhosa que esse homem tinha. A companhia de Deus. Coloquei o tema ali, certas companhias. Porque as companhias, queridos, elas mexem com a nossa vida. As companhias que nós temos, que nós arrumamos, os nossos amigos, eles mudam a história da nossa vida. E no caso de Noé, a companhia dele era a companhia de Deus, e Deus recolheu ele. Queridos, Enoque, ele significa iniciado. Ele era o filho mais velho de Caim. Ele era pai de Matusalém para algumas versões aí. E a palavra diz que ele andou com Deus. Tempo de Enoque já existia a maldade, já existia o pecado. Foi depois da queda de Adão teve Caim e Abel. E Enoque, né, ao contrário de Caim, que fez tudo errado, ele, por ser um descendente de Caim, por ser filho de Caim, ele escolhe andar com Deus. Muitas das vezes as decisões do caminho que tomamos, nós é quem tomamos. E ele poderia ter sido como Caim, poderia ter feito, né, andado no engano como Caim, mas ele decidiu andar com Deus. Enoque, eu creio que para ser assim arrebatado, para ser assim levado por Deus, que ele teve uma conduta santa e reta numa época em que a iniquidade tomava conta de todos. Não era diferente de nós, não, do nosso tempo, não. Era tempo perdido, era um tempo né, terrível, de muita violência, de muita promiscuidade, de muita prostituição, de muita coisa errada, um tempo em que a carne falava muito. Mas eu penso que quando Deus olha para ele, Deus encontra um homem reto, um homem santo, no meio de um povo tão terrível, tão cruel. Além disso, eu imagino, né, a palavra não fala,
tempos. Não é isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz? Né? A gente vai de fininho ali, no ouvido das pessoas, e vai falando, e vai anunciando, e vai ministrando, e vai pregando. Não é isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus fala? A palavra diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. De que o nosso coração está cheio? De Deus. E é dele que a gente fala. Então, por tudo isso, creio que por tudo isso, por ser um homem diferente, né, ser um homem diferenciado de todos, um homem que buscava a Deus, um homem que temia a Deus, Deus tomou Enoque para si de maneira misteriosa. Simplesmente foi lá e levou Enoque. Não morreu. Enoque não viu a morte, não foi sepultado, não foi velado. Ele simplesmente desapareceu. O exemplo que Enoque deixa claro é que, mesmo vivendo num mundo podre, onde as pessoas se entregam ao pecado e à carnalidade, nós podemos ter uma vida santa e reta por meio da fé na palavra de Deus. Podemos ser diferenciados. Mesmo diante de tanta crueldade, diante da marginalidade, diante de tanta coisa terrível, né, assombrosa que tem acontecido nos últimos, não é nos últimos tempos, mas tem acontecido em toda a era, né? Em todo o tempo da humanidade, sempre teve coisas perversas, coisas terríveis. Mas parece que nos últimos dias, parece que isso está sendo assim, muito provocado, né? Não sei se vocês viram aí na televisão, ou nos noticiários, não estou falando televisão, mas eu vejo no Instagram, na verdade. Semana passada, de quinta a sábado, 2 famílias foram destruídas por 2 filhos. Vocês viram isso? Uma por causa de um celular, o cara matou a mãe, matou o pai, matou a irmã. Depois saiu, tomou uma cerveja, voltou tranquilo. O outro matou o pai, matou a mãe. Depois foi lá, colocou fogo nos corpos. Coisas terríveis. Teve um tio lá que estuprou sua filha, deu 35 facadas nela. Coisas terríveis. Parece que nesse final de tempo elas estão assim ganhando mais espaço, né? Ainda mais que agora a gente tem a possibilidade de ver, de ouvir a verdade, né? Através dessas redes sociais, aí, negócio cru, né? Porque hoje em dia tudo que acontece, ao invés de um socorro, que aparece primeiro é uma foto, um vídeo, né? O cara vai lá e tira uma foto, tira um vídeo para mostrar para todo mundo. Então essas crueldades, elas têm aparecido mais aos nossos olhos. E eu creio que no tempo de Noé não era diferente. A palavra fala que o final os finais dos tempos será como nos tempos de Noé. Era terrível o tempo de Noé. Mas Noé deixa claro para nós que nós podemos ter uma vida santa, nós podemos ter uma vida santa e reta por meio da fé na palavra de Deus, vivendo num mundo podre, num mundo terrível como o que ele vivia. Então, querido, olha, com esse texto de Noé, eu quero mostrar para vocês que a palavra, ela revela para nós muitas pessoas que, apesar das tragédias, das lutas, das dificuldades, apesar de toda a promiscuidade, violência, de tudo ruim que acontecia, que muitas pessoas, elas escolheram andar com Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas que decidiram andar com Deus. Obrigado, meu filho. Glória a Deus. Eita, cafezinho bom, né? Glória a Deus. Aleluia. E uma delas, querida, a gente pode ver aí, passar uma folha aí, passar um capítulo aí no livro de Gênesis, nós vamos ver uma outra pessoa que decidiu andar com Deus. Imagina que se no tempo de Noé já era ruim, imagina agora no tempo desse homem. Aliás, no tempo de Enoque. Imagina que se no tempo de Enoque já era ruim, imagina no tempo desse
desse homem chamado Noé. A palavra lá em Gênesis capítulo 6, verso 7 diz assim, olha: e disse o Senhor, reconstruirei o homem que criei, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Por que será que Deus está falando me arrependo de ter feito o homem? Por causa de toda a violência, por causa de todas as coisas terríveis que o homem estava fazendo, que ele estava vivendo. E no verso 8 ele diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Todo mundo estava vivendo no pecado de uma forma assim, muito terrível, mas no meio de tanta gente maldosa, de tanta gente vivendo em pecado, Deus olha e ele vê um homem e ele acha graça naquele homem, ele gosta daquele homem, ele olha para aquele homem e ele vê que aquele homem é diferente. No meio de toda uma violência, no meio de muita imundície por causa do pecado, existe um homem que é diferente, não só ele, mas a sua casa é diferente. Os seus filhos, as noras, aquele povo era um povo diferente. No verso 9 diz assim, ó, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Diante de um mundo tão pecaminoso, tão terrível, Deus encontra um outro homem chamado Noé, e este homem é justo, ele é perfeito, e as suas gerações também. E a palavra fala que Noé andava com Deus. É uma escolha aqui. Andar com Deus é uma escolha. Eu escolho andar com Deus ou não. Lá em Tiago capítulo 2, nós vamos ver uma outra pessoa que Deus chama, que Deus levanta, porque era homem de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23 diz assim, olha: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Olha que maravilha! Imagina Deus olhar para nós e falar assim: esse é meu amigo. Que maravilha! A palavra está dizendo, Tiago está dizendo que Abraão era amigo de Deus. Pensa nisso. Pensa que maravilha. Você já pensou, você já teve assim, olhando para a palavra, lendo a palavra, você já teve a vontade de estar vivo naquele tempo que Jesus caminhava aqui na terra? Você já teve? Gente, deve ter sido maravilhoso demais. Deve ter sido um espetáculo. Imagina ser um camarada igual Noé, um cara igual Abraão, um cara igual Jó. Imagina, Deus olha para ele e fala assim: esse é meu amigo, esse é reto, esse é íntegro. Imagina hoje, no meio de tantas coisas terríveis, Deus olhando para nós e falando assim: ó, essa menina é minha filha, ela é minha amiga, ela é justa, esse menino é reto. Imagina Deus dando esse testemunho de nós. Maravilha. Querido, amigo de Deus fala de intimidade e confiança. A gente não confia nos nossos amigos? A gente não tem intimidade para ir lá para um amigo, nem falar para ele, abrir a nossa vida para ele, contar a nossa vida para ele? Ou o contrário, ele contar a vida dele, as lutas dele para nós? Amigo não é isso? Amigo não chega no nosso ouvido e fala as verdades que a gente quer ouvir? Se não falar, não é amigo, né? Se ficar ali só passando a mão, falando que está tudo certo, não é amigo, né? Ele tem que confrontar. O amigo confronta. Amigo, amizade fala de intimidade e confiança. Abraão era amigo de Deus. Tiago está falando. Deus confiou a Abraão, ele era tão amigo de Deus, Deus tinha tanta confiança em Abraão, que confiou a Abraão a
Você vai viajar, vai passear, vai ficar uns dias fora, e aí você escolhe um amigo e fala assim: olha minha casa para mim. Você tem as moral de passar lá de vez em quando, abrir a janela, né, para ver que eu tenho alguém em casa? Você tem confiança? Tem um amigo assim de confiança? Gente, uma vez uma pessoa fez isso comigo, eu fiquei maravilhado. Me deu a chave da casa e eu ia lá todas as tardes e abria. O Alexandre, né? Abria a casa. O dia que eu fui chegar, eu passei pano, lavei banheiro, lavei vasilha, deixei limpinho. Que delícia, gente! Deus confiou ao seu amigo Abraão um povo que ele amava, que ele escolheu para Deus. Deus confiou a Abraão a realização do seu próprio sonho, o sonho de Deus lá. Vou levantar uma oração, você vai cuidar dela para mim. O amigo. Deus, querido, Ele só confia coisas grandes para quem tem intimidade com Ele. Amém? Você tem intimidade com Deus? Deus vai te confiar coisas grandes. Você crê? Amém? Lá em Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ver um outro camarada que tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12, nós vamos conhecer um camarada que ele era muito especial para Deus. Desde quando ele nasceu, Deus tinha um projeto de vida para esse homem, e ele seguiu o projeto de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Lá em Êxodo 33, a partir do verso 12, diz assim: olha, e Moisés disse ao Senhor, olha o grau de intimidade desse homem com Deus. A palavra fala, queridos, que lá em Números, que Deus ele tinha uma intimidade tão grande com Moisés, que ele falava face a face com Moisés, rosto a rosto com Moisés. Ele mesmo fala: olha, aos profetas eu mando um recado, mas com Moisés eu falo face a face. De tanta tamanha era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, verso 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Verso 14: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores comigo, não faças subir daqui. Era uma confiança tão grande em Deus, era uma intimidade tão grande com Deus, era um relacionamento tão refinado com Deus, que Moisés falou assim: se o senhor não for, eu não vou. Se não cabe o senhor lá, não me cabe também. Olha que maravilha, gente. E ele diz mais no verso 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? O que ele está falando é que quando as pessoas olharem e não ver o Senhor com a gente, o que eles vão pensar? É o Deus desse povo, mas não anda com eles? E ele está falando: olha, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ele está dizendo que o que faz dele diferente dos outros povos é que ele anda com Deus, não é? O que me faz diferente das outras pessoas, o que faz diferente o teu povo das outras pessoas, é que o Senhor está no meio de nós. É a grande diferença do homem de Deus,
da mulher de Deus, é a presença de Deus na vida dele, na vida dela. Quando as pessoas olham para nós assim, olham para nós, esse é o homem de Deus. Elias, falando que Elias ele passava ali todos os meses, né, de tempos em tempos ele passava e a mulher olhou para ele e disse: esse camarada é o homem de Deus. Vou reservar um lugar em casa para ele. Fez um quartinho para ele, colocou uma cama, colocou uma mesinha e ele dormia lá, porque Elias ele se mostrava como um homem de Deus. As pessoas olhavam para ele e viam nele um homem de Deus. Será que nós temos sido assim, queridos? Será que as pessoas ao olharem para nós, elas veem um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que a presença de Deus faz a diferença na nossa vida? Será? Lá no verso 17 ele diz assim: olha, então disse o Senhor a Moisés: fazei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Eita glória, né? Não era qualquer um, não. Quando Moisés está lá no Monte Sinai e o povo está lá embaixo fazendo bezerro de ouro, Deus fala para Moisés assim: vai lá porque o teu povo está cometendo um pecado lá de idolatria. Mas ele fala para Moisés: eu te conheço pelo teu nome. Era amigo íntimo, de confiança. Moisés andava com Deus. Moisés recebeu uma missão de Deus para resgatar o povo do Egito, o povo de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 14, nós vamos encontrar um outro homem. Tem vários, mas eu peguei esses aqui, porque não dá para colocar todos, mas tem vários. Tem Jó, tem Elias, tem Eliseu, né? Tem muitos, tem Jeremias, Isaías, tem muitos, tem Daniel, tem João, tem Pedro, tem Paulo, tem muitos homens de Deus que escolheram andar com Deus. Na verdade, eu creio que na palavra tem mais homens e mulheres de Deus do que os profanos, do que os que não pertencem a Deus. Tem gente ruim, mas a gente ouve falar muito de pessoas que escolheram andar com Deus. E lá em 1 Crônicas, capítulo 14, no verso 8, diz assim: olha, ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Verso 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Olha o grau de intimidade de Davi com Deus, ao ponto dele não tomar uma atitude sem a aprovação de Deus, ou a reprovação de Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós conhecemos Deus de verdade, quando nós escolhemos ter uma vida com Deus, qual que é a nossa atitude? Ouvir Deus antes de tomar as decisões. Ouvir se é da vontade de Deus ou não sobre as nossas decisões, sobre aquilo que vamos fazer ou deixar de fazer. Não é assim que a gente espera de um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Que Deus traga as respostas que nós precisamos ouvir, não que nós queremos ouvir, mas as que nós precisamos ouvir. Foi isso que Davi fez. Como é que faz, Senhor? Eu vou lutar contra ele? Só vai me dar ele nas minhas mãos? Deus fala: pode ir, você já venceu. É isso que Deus fala com Davi. No verso 11 diz assim: olha, e subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e
que se estenderam pelo vale, e tornou Davi a consultar a Deus. Mais uma vez ele vai consultar a Deus para ir para a guerra. E disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. Davi está mais uma vez consultando a vontade de Deus para a decisão que ele precisa tomar. E dessa vez Deus fala para ele: não vai desse jeito não faz assim não vai de frente, não vem de trás das amoreiras, né? das amoreiras. Deus está dando estratégia de guerra, estratégia de vitória para Davi, porque Davi decidiu ouvir Deus, ouvir o que Deus tem que falar para ele. É isso que Deus faz na nossa vida quando nós direcionamos a nossa vida ao Senhor. Ele nos dá a estratégia certa para fazer aquilo que Ele sabe, que Ele tem certeza que vai ser bom para nós. Não é? Quando a gente toma as decisões por nós mesmos, muitas vezes nós quebramos a cara. Mas quando nós consultamos Deus, além dele responder, Ele dá a direção do que fazer. Não vai por aí não. Por aí vai ser perigoso. Toma outra direção. E Davi faz. No verso 15 diz assim, olha: e há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja. Deus está ensinando Davi a fazer uma emboscada para os filisteus, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Amados, olha, quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós confiamos em Deus, Ele sai na nossa frente para vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. Quem de nós não temos guerras? Quem de nós não temos lutas? Quem de nós não passamos por tribulações? Mas quando nós andamos com Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos em Deus a nossa vida, a nossa vontade, além de nos dar proteção, Ele nos dá estratégia e mais, Ele ainda vence as nossas guerras. Eita glória, hein? Imagina, é Ele quem vence as nossas guerras, não é nem nós. Davi falou: olha, pela minha mão Deus operou, foi Deus quem fez através de Davi. Olha que coisa tremenda. Não sou eu que luto, na verdade eu luto, mas é Deus que vence. Ele é o vencedor. Quando eu venço, é porque Ele lutou por mim, Ele guerreou por mim. Até quando eu perco, não é que Deus perde, mas vai haver situações em que a gente vai perder por causa do cuidado de Deus com a nossa vida, porque nós não vamos ganhar tudo. Mas em tudo, Deus se faz presente na nossa vida, seja para defender na vitória, seja para defender na derrota. Deus, Ele é sempre presente na nossa vida, quando nós decidimos andar com Deus, quando nós decidimos confiar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos a Deus. Tem coisa, querido, na nossa vida que parece impossível, mas Deus, Ele entra com provisão e Ele entra com recurso para resolver tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, ou daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Confia. Nosso negócio é confiar. Não temos outra saída. Se somos homens e mulheres de Deus, o nosso negócio é confiar em Deus, é continuar andando com Ele. Não é porque está difícil que a gente vai abandonar. Não é porque tem luta que a gente vai falar: é problema de Deus, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me ajuda, Deus não me vê, Deus não me ouve. Não. Deus, Ele é presente nas nossas vidas a todos
até Jezé. Feriu tudo. Feriu tudo. Porque Deus entrou naquela guerra. Se Deus entra na nossa guerra, querido, o inimigo está fuzilado. Já era. Perdeu. Porque Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem o poder. Ele tem a vitória. Só Deus. É Deus, querido. No verso 17 diz que assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Agora o povo olha para Davi e vê Davi um grande guerreiro. Quem que venceu? Deus. Mas Deus honrou Davi. As pessoas olhavam para Davi e deviam pensar assim: esse camarada é o guerreiro de Deus. Davi foi um grande guerreiro. Grande. Davi foi um homem muito usado por Deus. Davi, ele foi tão usado por Deus nas batalhas, ele guerreou tanto no nome de Deus, que ele não conseguia, ele não podia nem fazer o templo, porque ele era um cara sanguinário. Deus mandava ele lá e fazia. Davi foi usado por Deus para derrotar muita gente. Mas Deus estava no controle da vida dele. Deus estava no centro da vida dele. Ele só fazia o que Deus permitia que ele fizesse. Lá no verso 10, quando nós olhamos para Davi, ele está buscando a direção da parte de Deus para enfrentar seus inimigos. Amados, não tem jeito de lutarmos com as nossas forças, com as nossas mãos. O que nós precisamos fazer é buscar a direção de Deus para vencer as nossas lutas, as nossas guerras. Só Ele tem o poder de vencer as nossas guerras. Só Ele tem o poder de lutar as nossas lutas. Quando nós andamos com pessoas, duas coisas nos acontecem. Essas pessoas que nós falamos aqui, elas andavam com Deus. Era uma companhia, a companhia delas era Deus, era uma companhia perfeita. Quando nós escolhemos andar com alguém, duas coisas vão acontecer. Primeiro, as nossas companhias mudam as nossas atitudes. Você já reparou? Que as nossas companhias mudam as nossas atitudes? Quando nós andávamos lá no pecado, quando nós andávamos com pessoas terríveis, a nossa conduta era diferente da conduta de hoje. É ou não é? Quantas coisas erradas nós fizemos? Quantas vezes nós quebramos a cabeça porque a gente escolheu o lado errado de quem andar, de onde andar? Quantas lutas enfrentamos, quantas derrotas tivemos porque nós encontramos o lado errado? Eu me lembro que quando eu, antes de me converter, antes de ser crente, as minhas companhias eram a companhia que bebia. O povo bebia muito. Era raro o dia que a gente saía do trabalho e ia tomar uma cerveja. Eu tinha um amigo, tenho ainda, né, o Anildo. A gente tinha um bar lá no bairro Planalto. Era marcado às 5 horas, de segunda a segunda. De segunda a segunda. A gente saía, terminava o trabalho. Estou aqui, eu cheguei. Já estava lá, bebendo. Era assim que a gente vivia. Do que a gente falava ali? Falava de trabalho, falava da vida, reclamava do salário, reclamava do patrão, reclamava do trabalho. Naquele tempo a gente era vendedor. Eu falei, gente, comeu uma birra desse negócio, eu não entro de vendedor com acompanhante. Nossa, me dá até náusea. Era um tal de ter um sujeito te acompanhando o dia inteiro. Para onde você ia, o sujeito estava atrás. Ia almoçar, ele estava junto. Entrava no ponto de venda, ele estava junto. Saía do ponto de venda, ele estava junto. Às vezes ele te levava até na sua casa. Aí a gente ia encontrar e a gente ia reclamar dessas coisas. Ia falar da promoção que não teve. Era o que o nosso coração estava cheio. Era a nossa vida. Era o que a gente vivia. A gente ia para ali para
desabafar um para o outro, para reclamar, para justificar. Mas em Deus, primeiro que a gente muda o lugar, não é mais aquele lugar. Depois que eu me converti, nunca mais eu sentei numa roda de boteco com o Rodrigo. Ele infelizmente ainda está lá até hoje, mas eu creio que vai sair no nome de Jesus. Sempre conviveu com o GC lá em casa. Uma hora vai chegar lá, no nome de Jesus. Mas eu mudei, a minha vida mudou. Minha vida foi transformada. Por quê? Porque a partir dali eu escolhi andar com Deus. Continuei tendo lutas, continuei com dificuldades, mas as minhas lutas agora, quem vence é o Senhor. Ele é a minha fortaleza, Ele é a nossa força, né? Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro. Olha, não tinha nada disso. Hoje nós temos tudo isso, porque nós temos o Senhor. As companhias, queridos, elas mudam as nossas atitudes. Lá em 1 Coríntios 15:33, a palavra diz assim: olha, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quer ver um cidadão que era homem de Deus, santo diante de Deus, exemplo de Deus, para a nação de Israel, e ele se corrompe? Um camarada chamado Jeosafá. Lá em 1 Reis, capítulo 22, do 1 ao 23, a palavra vai dizer assim, olha, 1 Reis, se você achar e quiser acompanhar, 1 Reis, capítulo 22, do 1 ao 23. Se achar, que diz glória a Deus aí. 1 Reis, capítulo 22, do 1 ao 23. Diz assim, olha: e estiveram quietos 3 anos, em paz, sem guerra, sem nenhuma turbulência. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Foi fazer uma visita. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramate de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Está causando confusão. Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta a palavra do Senhor. Jeosafá era homem de Deus, ele está falando, consulta primeiro a palavra do Senhor. Mas o rei de Israel vai dizer para ele assim: olha, então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse, ele está reunindo os profetas dele, que vai falar em favor dele, que vai falar o que ele quer ouvir. Ele está querendo enganar Jeosafá como se estivesse consultando a Deus, mas ele está consultando a vontade dele e dos profetas dele. Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Ele está perguntando para os seus profetas. E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Olha a falsa revelação aí, olha a falsa profecia. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Verdade dói, né? A verdade é difícil de se ouvir. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim, não fale mal o menino. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel, de Josafá, rei de Judá,
estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Todo mundo falava: pode ir, vai com Deus, você vai vencer, você é vitorioso, essa guerra é sua. São os profetas dele. E aí ele diz assim, verso 11: e Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até todos se consumirem. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz produzem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, que fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, presta atenção, então saiu um espírito com letra minúscula, o demônio, e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o conduzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele lhe disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Quando os profetas, quando ele está ali tranquilo, não tem nada para fazer, está tudo bem, ele resolve entrar numa guerra, é decisão dele, ele não consultou Deus, Acabe não consultou Deus, ele chama Josafá para participar, e Josafá, que é homem de Deus, quer ouvir a voz de Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quer ouvir a voz de Deus. Mas Acabe fala para ele: olha, tem um profeta aí que ele se diz homem de Deus, mas ele não fala nada a meu favor. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes o que nós estamos querendo ouvir é o que consola o nosso coração. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Muitas vezes nós não queremos conhecer a realidade. Muitas vezes nós olhamos para a situação e nós queremos que Deus traga para nós resposta que Deus não tem para dar para nós, que não é a resposta que Deus tem para dar para nós. Às vezes Deus quer que a gente fuja da situação, às vezes Deus quer que a gente saia daquela situação, mas como é aquilo que nós estamos querendo, nós ouvimos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o meu querer, de acordo com aquilo que eu quero que aconteça. É isso que Acabe está fazendo. Os profetas dele estão falando: pode subir, tem um que dá até uma arma para vencer. Engano. Mas o homem de Deus quer ouvir da parte de Deus, ele quer que Deus fale. É para subir ou não é? E Micaías fala: vai subir e vai morrer. É isso que o profeta fala. Queridos, olha, Josafá ele era um descendente do rei Davi. Ele foi o rei de Judá na época em que Israel estava dividido entre os dois reinos. Josafá, queridos, ele foi temente a Deus. Só que ele, mesmo temente a Deus, ele fez algumas coisas
Israel estava dividido em dois reinos separados: Israel a norte e Judá a sul. E os descendentes de Davi reinavam sobre Judá. Josafá, ele herdou o trono de seu pai Asa, que era outro rei temente a Deus, descendente direto de Davi, e Josafá reinou por 25 anos. Ele era homem de Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele cumpria os mandamentos, embora tenha errado. Josafá, querido, ele seguiu nos passos de seu pai Asa, e ele destruiu os altares idólatras de Judá. Ele se recusou a participar da idolatria e adorava somente a Deus. Josafá era homem de Deus. Josafá andava com Deus. Josafá também enviou levitas e oficiais para ensinar o povo de Judá a lei de Deus. Olha, ele queria instruir o povo da lei de Deus. Josafá era um santo de Deus. Josafá nomeou juízes para administrar o país com justiça, de acordo com a vontade de Deus. Josafá advertiu os juízes a fazerem seu melhor, porque seu trabalho era para Deus e ele estaria com eles. Deus estaria com eles. Ele está orientando: faça tudo, não faça nada fora da vontade de Deus. É a visão de um homem de Deus. Por causa de sua dedicação a Deus, Josafá teve um reino próspero. Amém? Às vezes, queridos, olha, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim: olha, mas eu ando com Deus, eu sirvo a Deus, eu dizimo na casa de Deus, eu sou de oração, eu sou de monte, e as coisas estão terríveis. Porque às vezes nós olhamos o material, não é? Às vezes nós olhamos para a casa que eu moro de aluguel, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, mas eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu não tenho uma bicicleta, eu não tenho nada, porque nós muitas vezes olhamos para o material. Só que Deus, além do material, Ele cuida também da nossa vida no espiritual, no emocional, no financeiro. Deus cuida das nossas vidas em todas as áreas. Ser próspero, querido, não quer dizer que eu não tenho lutas, que eu não tenho dificuldades. Ser próspero é ter o básico, o necessário para eu sobreviver. O reino de Josafá era um reino próspero, porque ele era homem de Deus. Apesar de ser temente a Deus, Josafá cometeu um erro gravíssimo. Ele se aliou com Acabe, o rei de Israel, que era conhecido por perseguir profetas de Deus. Acabe, ele estava debaixo da maldição de Deus. Acabe não era homem de Deus. Acabe servia a Baal, a esposa dele servia a Baal, o reino dele era um reino terrível. Ele não andava com Deus. Mas Josafá, homem de Deus, cometeu o erro de fazer aliança com quem não é de Deus. Está dando para entender? Homem de Deus, mulher de Deus, anda com homem de Deus e com mulher de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, ouve homem de Deus e mulher de Deus. Se alia a homem de Deus e mulher de Deus. Glória a Deus. O que passar disso é julgo desigual, querido. A palavra diz que é julgo desigual. Acabe convidou Josafá a ir com ele para a batalha, uma batalha que nem existia. O próprio Acabe que criou a batalha, né? Uma batalha contra os inimigos. Josafá aceitou sem hesitar. Ele disse: olha, o meu povo é o seu povo, os meus cavalos são os seus cavalos, né? Só que ele antes disso, ele quer consultar Deus. Primeiro ele dá a resposta dele. Ele já de prontidão ele fala: eu vou. Depois ele quer consultar a Deus.
mas Josafá e Acabe ignoraram o profeta de Deus. Sabe quando você quer tomar uma decisão? Sabe quando você quer fazer algo na sua vida e você não consulta a vontade de Deus porque você quer que a sua vontade prevaleça? Alguém pode falar: olha, não faça isso, Deus não está nesse negócio, isso não está de acordo com a palavra. Mas o que a gente faz? Eu quero fazer, que se dane quem falou, eu vou fazer. Foi o que Josafá fez. O homem de Deus, o profeta de Deus falou: se for, vai morrer. Mas eles foram. Josafá, sendo um homem de Deus, ele não poderia ter evitado tudo isso, não poderia ter ido embora. Mas ele foi. No verso 20 diz assim: olha, e disse o Senhor. Olha que coisa terrível. Porque quando chega lá na batalha, Acabe morre. Acabe morre. Acabe vai pela sua vontade de lutar, de guerrear, de fazer o que não era da vontade de Deus, porque ele não ouvia a voz de Deus e ele morre. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós morremos. Morremos fisicamente, morremos espiritualmente, morremos. Porque só ouvimos a nossa vontade. Só fazemos o que nos interessa. Acabe morreu. Mas antes de Acabe morrer, Deus, ele chama, né, o mundo espiritual e fala assim: ó, quem induzirá Acabe para que suba? Os profetas. Quem vai induzir Acabe para fazer errado? Quem vai levar Acabe para a morte? Aí fala assim: ó, e caia em Ramaote de Gileade. E um dizia desta maneira e outro de outro. Cada um vai dar uma ideia para matar Acabe. No verso 21 diz assim: ó, então saiu um espírito, um demônio, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? O que você vai fazer para matar Acabe? E disse ele: eu sairei e serei um espírito, um engano, de mentira na boca de todos os seus profetas. A morte de Acabe já estava selada. Todos aqueles profetas que falaram para Acabe fazer, eles já estavam sendo direcionados para Satanás para levar Acabe para a morte. É isso que muitas vezes acontece. Às vezes a gente culpa Deus por causa dos nossos erros. Às vezes nós culpamos Deus por causa do nosso fracasso, por causa das nossas lutas, por causa de tudo que nós passamos. Mas por quê? Porque lá no mundo espiritual já existe uma batalha, já existe uma guerra. De um lado, o reino das trevas lutando contra a nossa vida, do outro lado, o reino da luz pelejando ao nosso favor. E a vitória vai ser concluída na nossa vida, ou a derrota, de acordo com a direção que nós tomarmos. Qual direção Josafá tomou? A direção do reino das trevas. Já estava programada a morte de Acabe. No verso 22 ele diz: eu sairei e serei um espírito de mentira. Todo mundo profetizou: pode ir. E eles foram. E perderam a guerra. E Acabe voltou morto. A palavra fala, querido, que Acabe, ele induz Josafá e ele pega a armadura dele de guerra, coloca em Josafá, eles vão para a guerra. E quando o povo, os sírios vêm, eles olham para o rei, vestido lá com a armadura do rei, com as vestes do rei, e um homem do exército sírio, ele olha e fala assim: esse não é Acabe não, esse é outro rei. E aí um homem que não tem nada a ver com o negócio, porque a morte de Acabe já estava decretada no mundo espiritual, ele entesa uma flecha, ele lança uma flecha com uma bala perdida, e ela entra debaixo da armadura de Acabe, e Acabe morre. É isso que nos acontece quando nós não ouvimos a vontade de Deus, não fazemos a vontade de Deus, querido. Quando nós não consultamos a Deus, quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a palavra, mas damos maior importância para a nossa vontade, para o nosso querido. A nossa morte é certa.
principalmente a morte espiritual. E eu vou te falar uma coisa: a morte espiritual é a pior morte que existe. A morte espiritual é pior do que a morte física, porque a morte espiritual é a morte eterna. É a morte eterna. E nós não podemos fazer de acordo com a nossa vontade. Nós precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus. E Acabe, ele continuou fazendo alianças erradas com o filho de Josafá, com o filho de Acabe. Ele foi fazendo coisas erradas porque as nossas amizades, elas mudam o nosso caráter. O homem de Deus, que vivia para Deus, para fazer a vontade de Deus, que consultava a Deus, agora ele faz somente a sua vontade. Ele vai fazer várias outras alianças que Deus não se agrada. Josafá, ele perde, de ser homem de Deus para ser aquele que ouve somente o seu coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Não vá pelo coração, querido. Vá pela vontade de Deus. Siga pela vontade de Deus. As nossas companhias, elas mudam a nossa atitude. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá em Lucas, no capítulo 5,17, não vou ler não, porque o horário já passou, mas a palavra fala que Jesus estava num lugar e tinha muita gente. E alguém trouxe um paralítico para ser curado e não tinha como passar por causa da multidão. Então os amigos dele abrem o telhado e desce ele na presença de Jesus, e Jesus cura aquele homem. As nossas amizades, queridos, elas mudam o nosso comportamento, elas mudam as nossas atitudes. Se você é amigo de alguém que te leva para Jesus, fique em paz, querido. Mas se as suas amizades estão tirando você da presença de Jesus, fique esperto. Não seja como Josafá. Amigo de verdade nos leva para a presença de Jesus, para a presença de Deus. As nossas companhias mudam as nossas atitudes. Lucas, quando andamos com pessoas, duas coisas acontecem. Procuramos, por quê? Porque muitas vezes nós estamos andando com pessoas procurando respostas para aquilo que nós queremos fazer sem consultar a Deus. Porque quando nós queremos a resposta verdadeira, nós buscamos em Deus a resposta, não é verdade? Mas quando nós queremos a resposta para o nosso coração, segundo a nossa vontade, nós buscamos em pessoas. Quantas vezes a gente já fez coisa errada porque a gente quer que Deus dê uma resposta para nós que Ele não deu, e quando alguém fala alguma coisa, a gente toma aquilo como se fosse Deus falando? Quantas vezes? Não é verdade? Quantas decisões nós tomamos achando que era Deus que estava falando? Aqui antigamente tinha um negócio de orar para casar, vocês lembram? Beleza, a gente fazia. E eu me lembro que o Paulo César e a Sayuri, lembra? Eles começaram a namorar. Estou sempre dizendo que eles, não, Deus já confirmou. Era da vontade de Deus? Não era. Sayuri está bem casada lá hoje. Paulo César está bem casado lá hoje. Não era da vontade de Deus. Mas às vezes nós agimos assim. Nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade, que a nossa vontade seja a vontade de Deus. E às vezes nós tomamos decisões erradas porque ouvimos errado. Lá em 1 Crônicas 14, no verso 10, diz assim: então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e as minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Queridos, quando nós olhamos para Josafá, quando nós olhamos para Davi, Josafá, ele ouviu uma orientação de Acabe e quase morreu. Quase que ele pagou com a própria vida. Amados, olha, existem companhias que vão nos levar a tomar
risco as nossas vidas. Eu não sei se você conhece alguém que já foi preso por causa de má companhia. Alguém que começou a usar droga por causa de má companhia. Alguém que se ferrou na vida por causa de má companhia. Talvez a gente conheça. Queridos, existem companhias que vão nos dar conselhos que destroem as nossas vidas e as nossas famílias. Existem companhias, querido, que dá para nós um conselho: olha, larga essa mulher, larga esse homem, arruma outro. Não é isso que a gente ouve? Quantos conselhos errados a gente ouve de pessoas que a gente confia ou que a gente pensa que são os nossos amigos? E mais, no caso de Acabe, ele deixou de ouvir a voz de Deus, porque as más companhias, queridos, nos impedem de ouvir a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus. É isso que acontece com os más colegas, com as más companhias que às vezes nós arrumamos. Deus está falando, Deus está dando a direção, a gente não quer ouvir, a gente está surdo espiritualmente, cego espiritualmente, a nossa vida fica em jogo, fica no risco de acabar, que era o que aconteceu com Josafá. Davi, ao contrário, Davi ele ouviu a orientação de Deus e venceu os filisteus. Era tudo guerra. Acabe morreu, Josafá correu o risco de morrer. Davi venceu o que era da vontade de Deus. Davi ouviu a orientação de Deus. Quem escolhe caminhar com o Senhor, querido, pode até não ter uma vida de paz, mas certamente terá vitória. Porque a nossa vitória, amados, presta atenção, a nossa vitória, a nossa maior vitória é o nosso nome escrito no livro da vida. A palavra diz que o Senhor vai consultar o livro, Ele vai abrir o selo, Ele vai abrir o livro, e o nosso nome tem que estar. E nós só conquistamos isso caminhando com Deus, andando na verdade, andando na vontade de Deus. Quem escolhe servir com Jesus passará por tribulações no deserto, mas Ele próprio disse: eu venci o mundo. Vai firme, segue firme, passe por lutas, passe por tribulações, mas não se desgarre de Deus. Não saia da presença de Deus. Não abandone Deus. É isso que nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé? Você já está convencido que precisa de continuar firme? Os dias são maus, queridos. E eu vou te falar uma coisa, não é por pessimismo não, vai piorar. Pode ter certeza. Tudo indica que vai piorar. Tudo indica que vai ser mais difícil. Está sendo difícil já ser crente. Já está sendo difícil falar que você é crente. Já está sendo difícil pregar. Já está sendo difícil anunciar. Imagina que isso só vai piorar. Mas eu vou te falar, não perca Jesus por nada. Continue firme. Amém? Pai, agora Deus nos leva de volta para casa, Senhor. Amparado, protegido, guardado pela tua mão poderosa. Senhor, nos dê uma semana de vitória. Nos dê, Senhor, uma noite de sono tranquilo. Senhor, guarda a nossa vida nesta semana. Guarda a nossa família. Guarda os nossos familiares. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, hoje, agora e para sempre.